Continuamos o cenário político nesta quarta-feira. Estamos recebendo a pré-candidata ao governo do estado, Rosália Fernandes, do PSTU. Participa com a gente, manda sua pergunta para ela através das nossas redes, Twitter, o WhatsApp e também o Instagram. Participe. Agora a gente vai falar de eleições 2022. A governadora Fátima Bezerra e o pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo, ganharam na Justiça uma ação movida pelo Partido Liberal, PL, que acusava os dois de campanha eleitoral antecipada. A decisão foi proferida nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O PL alegou na ação que uma postagem feita por Carlos Eduardo no Instagram e que citava Fátima Bezerra beneficiava os dois eleitoralmente e se caracterizava como campanha antecipada. Contudo, a Justiça entendeu que a governadora não tinha conhecimento prévio da publicação e a absolveu por unanimidade. Carlos Eduardo também foi absolvido da acusação de utilizar a publicação como benefício eleitoral antes do período permitido. Tá aí, Carol Ribeiro, inclusive a peça, né, que gerou toda este questionamento na Justiça Eleitoral. São alguns trechos aí, porque Carlos Eduardo havia retirado e depois da decisão da Justiça ele repostou nas suas redes sociais esse vídeo aí que originou este questionamento aí por parte da oposição a Carlos Eduardo, PL, de Rogério Marinho. Fica então aí esta informação. Vai ter uma guerra jurídica nessa campanha, já vem sendo assim desde 2012, na verdade, Vonúvio. O número vem aumentando ao longo das eleições de 2012 para cá, deu um boom, porque as pessoas, os candidatos, os postulantes perceberam ali com algumas mudanças de regras que se apertaram daquela eleição para cá, muitas possibilidades de entrar na justiça. E aí a gente tem visto muito isso e vai acontecer muito. Eu creio que a gente não consegue dar conta das ações que vão ser impetradas nesse período eleitoral. Tem uma palavra, né, Carol, que você que é especialista nesse tipo de informação, que a palavra é impugnação. Todo ano de eleição a gente tem que explicar o que é pedido de impugnação e a gente não ouviu ainda, claro, porque as chapas não foram registradas, mas já a partir ali do dia 16 vai começar talvez a gente ouvir mais esta palavra que quer dizer um questionamento, né, Carol? Na verdade, a pessoa impugna a outra, né? Questiona aquele fato, aquela chapa, aquelas candidaturas, aí todo mundo já pensa que foi alguma decisão, que foi alguma... Mas é um termo jurídico realmente que você disse que eu sou especialista, eu não sei de muita coisa não, viu? Do juridiquês, mas pelo menos isso é porque a gente já falou demais, a gente foi obrigada a aprender, Vonúvio. É verdade. Inclusive, tem uma novidade que está por vir aí, que é um livro, um manual, para que você de casa saiba também as regras, saiba também da legislação eleitoral, que a gente vai divulgar em breve no nosso tcmnoticia.com.br. Muito legal. E vamos, então, continuar a nossa entrevista com a Rosália Fernandes, pré-candidata ao governo do estado, PSTU. Quais são as frentes do PSTU? Partido Socialista do Trabalhador Unificado. O que é que isso significa? O que é que o partido trabalha, afinal? Então, nós somos um partido que a gente defende o socialismo, certo? Que é de fato, digamos assim, a classe trabalhadora, que é quem produz as riquezas, que é quem gera, ela tem que usufruir delas, né? O socialismo que está na nossa sigla não é o socialismo mesmo que tem em alguns partidos, né? Nós somos um partido que nós não defendemos alianças com os partidos, nem da burguesia, nem com as elites, né, com os ricos e com os poderosos, que é quem decide. Então, a nossa frente, a nossa unidade é com a classe trabalhadora,
né, que são exatamente, digamos assim, que nós, a classe trabalhadora, que de fato produz. Né? Então, essa é a nossa principal frente, essa é a nossa, que se diz, unidade, essa é a nossa aliança com a classe trabalhadora. A gente não faz aliança com os ricos, com os poderosos, com as elites, né? Com a burguesia, que é, de fato, quem manda e desmanda. No período eleitoral, inclusive, o que a gente vê é essa mudança aí, né? Como agora a gente está vendo. E, inclusive, a própria governadora Fátima Bezerra desenterrando, digamos assim, figuras dentro do Estado que o povo do Rio Grande do Norte já tinha enterrado, que era os Alves. Né? Então, é uma unidade, inclusive o próprio pré-candidato ao Senado, né? Que foi opositor dela, que é um bolsonarista, sempre, né? Defendeu Bolsonaro. Então, a gente acha que isso tudo, digamos assim, para não se perder as eleições, né? E a gente na verdade, contra isso, né? Porque esse jogo é político, digamos assim, mesmo quando é eleito, ele não se reverte como benefícios, digamos assim, para a classe trabalhadora. Ele se perpetua para a manutenção dos privilégios deles mesmos. A senhora citou no começo da fala que o partido é socialista, defende o socialismo. Mas a senhora acredita que a população entende o que é o socialismo e está preparada para ter uma representante socialista na cadeira de governo de Estado? Olha, existe uma desmistificação, né, principalmente dos partidos da direita, querendo digamos assim, imputar, colocar ou responsabilizar a miséria e a pobreza que existe em alguns países, né? E dizer que isso é culpa do socialismo. Aí se coloca como exemplo, se diz a Venezuela, se coloca como exemplo até mesmo Cuba, e que não são países socialistas, entendeu? E aí se coloca. Isso é um exemplo do socialismo. É por isso que lá tem a miséria. Então, o que primeiramente tem que se explicar é isso. É desmontar isso que a própria direita faz, os partidos da direita e as pessoas, principalmente agora com se diz o bolsonarismo, né, que tem essa ilusão, ou seja, se implanta isso, de que é o socialismo o responsável pela miséria. Pelo contrário, é o capitalismo que é responsável pela miséria e pela fome que assola o país. Hoje, a gente tem 33 milhões de pessoas no país que passa fome. Isso é o quê? O responsável é o capitalismo, que, na verdade, faz com que as pessoas fiquem cada vez na miséria para que os ricos e os empresários fiquem cada vez mais ricos. Quando as pessoas verem que elas vão ter direito à casa, à comida, a um emprego, que nesse estado cerca de quase 230 mil pessoas estão desempregadas, cerca de quase 50% da população, quase 1,5 milhão, vive na linha da extrema pobreza. Quando eles começarem a perceber, digamos assim, num governo que seja, de fato, socialista, que represente os interesses e a vida deles, eles vão sim ter condições de compreender e defender o socialismo, que hoje eles não conhecem e eles não entendem, porque o que se coloca para eles, a visão é que é uma coisa ruim. E como é que a senhora vê este avanço da direita, da extrema-direita, e a força que ela adquiriu nos últimos anos? Olha, é o seguinte, a gente vê isso de uma forma muito ruim, e que, inclusive, digamos assim, então não tinha fome, não tinha miséria? Tinha. Tinha muita fome e miséria. Né? E assim, as coisas, digamos assim, mas houve um aprofundamento da fome, da miséria no país, da violência, tanto da violência policial, como também a violência às mulheres, aumentou o feminicídio, os que se diz
se diz, estupros, aumentou, como é que se diz, a violência é do campo, porque é um governo que prega isso, prega a morte, prega, como é que se diz a violência, prega, ou seja, tudo o que é mal. O bolsonarismo faz isso, né? Então, acontece que houve um agravamento porque ele incita o ódio, a morte, né? Então, assim, nós, inclusive o meu partido, nós somos e defendemos e lutamos e que o Bolsonaro tem que estar fora logo. Não é esperar as eleições como o PT, inclusive as principais, como é que se diz, centrais, né, como a CUT, que é dirigida pelo PT, que deixou essa luta pelo fora Bolsonaro ficar morna, exatamente para se desgastar ainda mais o governo, para esperar e ver Lula como o salvador. Mas acontece o seguinte, a classe trabalhadora já tinha ataques. As reformas que tiveram da Previdência, a primeira foi no governo Lula, em 2003. Inclusive, vários movimentos e sindicatos romperam com a CUT naquela época, né? E depois teve mais ataques no governo Dilma, a lei antiterror, que impedia e que, digamos assim, criminalizava as mobilizações, os atos, e que, na verdade, ainda faz isso. Veio de onde? Veio do governo Dilma. Então, assim, a direita, ela cresceu, mas, como é que se diz, pela, digamos assim, a frustração que as pessoas tiveram com a gestão do PT, né? E aí viram o Bolsonaro como se fosse mudar a vida deles, pelo discurso que ele tinha. Então, assim, nós, desde o começo, inclusive, nós participamos da campanha do Ele Não, em 2018. Né? Nós, no segundo turno, nós votamos no candidato do PT. Foi um voto crítico, mas nós votamos, porque nós já tínhamos a compreensão do que representava o bolsonarismo, do que representa o Bolsonaro. Ele é ligado às milícias, né? Ao crime. Então, assim, bom, é isso. Em relação a essa questão do PT, estava até tomando nota aqui, o PT é considerado pela oposição como um esquerdista, comunista, um partido... eles misturam, tanto que dizem, inclusive, socialista comunista. E o PT se coloca como um partido de esquerda. Por outro lado, o PSTU, mais à esquerda, tece duras críticas ao PT, ao modus operandi do PT para se manter, para ser eleito, nas suas costuras eleitorais. Qual a opinião da senhora sobre o PT, o posicionamento ideológico do partido e o posicionamento eleitoral do partido? Olha, o PT, ele, digamos assim, a sua origem, né, dele, quando nasceu, das lutas, das greves, né, das mobilizações, foi um partido que nasceu das lutas, mas que foi ao longo da sua história se modificando, né? A sua concepção, a sua composição, né? A sua política, como é que se diz, de alianças. Em 2020, é um exemplo claro. O PT fez aliança em mais de 150 municípios com o partido do Bolsonaro, né? Então, assim, é um partido, na nossa concepção, não é um partido de direita, tá certo? Mas que também não é um partido, digamos assim, de esquerda. Socialista não é, com certeza, né? É um partido que faz aliança com todos os partidos, com todas as pessoas para poder vencer para poder estar no poder. Um exemplo foi o que eu acabei de dizer, que em 2020 fez uma aliança, fez coligações em mais de 150 municípios com o partido do Bolsonaro. Como é isso? Aqui no Rio Grande do Norte está numa aliança e coligação
com partidos que, inclusive, a própria governadora e o PT rompeu em 2016, que é o partido do Temer, que é o MDB, que é o partido do Walter Alves, que é o partido do Garibaldi. Por quê? Porque disse que ele votou no impeachment da Dilma, né? E que chama que teve um golpe. Na nossa concepção, não foi golpe. Golpe é o que Bolsonaro está querendo fazer, né? Que é, digamos assim, num ato dele, com medo de perder as eleições, está querendo fechar, né, tudo. Então, assim, e agora se junta com os Alves. Da mesma forma, isso na verdade, trazer de volta, ressuscitar os Alves. Assim começa a aliança com o Carlos Eduardo. Então, isso, como é que se diz? Eu vou até estar dizendo aqui o que eu já respondi. Então a governadora Fátima Bezerra, ela não é, como é que se diz, uma governadora de esquerda? É inegável a origem da governadora Fátima. Ela é de uma origem popular, né? Veio do movimento. Mas Fátima, há muito tempo que ela deixou de ser uma governadora, ou seja, que seja para atender os interesses da classe trabalhadora. A sua origem mas o caminho que ela percorreu e o caminho que ela está hoje é caminho de unidade, de aliança com os ricos e os poderosos, com as elites do Estado, para manter os privilégios dela e do seu partido e dos seus amigos políticos. Não é de ruptura. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.